Olá, draconianos, eu sou a Lívia. Eu sou a Jana. Esse é o Draco Spirit e hoje o nosso assunto é sério. Hoje a gente vai falar sobre a ditadura. Ficou só no passado mesmo? Ou ela também está perpetuando aqui pelos nossos tempos? Numa época onde fala-se tanto, da volta da ditadura, as pessoas defendem, outras pessoas são contra. Muitas pessoas acabam esquecendo que a ditadura foi uma coisa muito séria e muito tensa aqui no Brasil. Mas se você pega um pouco para estudar, para ler relatos daquela época, foi uma época muito tenebrosa da política brasileira, principalmente, para quem estava envolvido com a esquerda, para quem era artista, para quem tentava fazer algum tipo de crítica ao governo da época. Sim, pessoas sumiam, pessoas eram torturadas, pessoas não podiam expressar suas opiniões como nós estamos fazendo agora. Elas não tinham essa liberdade. Eram pessoas que realmente elas eram caladas, eram pessoas que elas tiveram que sair do país, como muitos dos nossos artistas brasileiros, para poder opinar, para poder realmente lutar. Para poder sobreviver até, Infelizmente, temos muitas pessoas que falavam que não existia, que era só para calar ruaceiros, que quem participou da ditadura estava querendo causar num país que estava super moldado, super certinho, que tudo funcionava. Mas a gente sabe que isso não é verdade, E hoje em dia nós estamos vivendo, não uma regressão, mas a gente está vivendo um momento em que estamos numa leve ditadura. Nós estamos vivendo um período que, questiona-se a volta da ditadura, as pessoas estão tendo que tomar cuidado com aquilo que fala, por falar uma coisa que o governo gosta. É muito interessante que muitas pessoas que falam sobre a volta da ditadura são pessoas que fazem aquele famoso textão do Facebook, e acho que às vezes elas esquecem que se a gente estivesse numa ditadura mesmo, textão do Facebook, gente, isso não existia. Você não podia ter essa liberdade de expressão que a gente tem hoje. Muita manifestação trazendo cartazes que querem de volta a ditadura. A ditadura foi um período muito tenso, foi um período que não era bacana. Não é um período que você podia andar. Aliás, você não podia nem estar fazendo isso, Exatamente. Você nem podia ter ido manifestação com cartaz, porque isso era proibido totalmente. Nem esse vídeo que a gente tá gravando agora não poderia existir naquela época. E já que a gente tá falando nesse contexto de internet, do questionamento da volta da ditadura nos dias de hoje, talvez vocês tenham visto que a semana passada a polícia militar foi na casa de 2 adolescentes que fizeram um texto lá no Facebook discordando do governo, e os 2 foram presos por desacato. Então, o pessoal que falava que só prendia quem era ruaceiro, não é bem assim. Se você estava fazendo qualquer coisa que estivesse em desacordo com o que a polícia, com o que o governo em si achava que era certo, você ia pra tortura. Muitas pessoas nunca voltaram, muitas pessoas estão desaparecidas até hoje. Tem que tomar cuidado com essa história de volta à ditadura. O que a gente pode fazer, não volta à ditadura, mas pensar. Nós temos mesmo que questionar o governo, nós temos que questionar o que está acontecendo. Questionar é sempre bacana. Agora, calar, jamais. A gente não pode se calar. E dentro desse contexto da ditadura, a editora Draco tem um lançamento agora, o Ditadura no Ar, do Rafael Fernandes, que trabalha exatamente esse conteúdo. É uma história que se passa na época da ditadura militar brasileira, nos anos 60. Até o título, é Suspense no ar. Exatamente, é um trocadilho aí com as histórias no ar, que são as histórias de investigação, com um clima mais tenso, mais obscuro. E esse quadrinho tem tudo a ver com esse tipo de história. Vale a pena a leitura. É um material que começou com o Rafa, ele fazendo os roteiros. Foi um material que ele começou independente, mas que começou a ganhar bastante destaque. Ganhou HQ Mix. É um material muito bom. E agora tá na editora Draco, já vai ter lançamento. Então, se você se interessa por história, se interessa pela ditadura, quer saber mais sobre a ditadura, é um material bacana que, mesmo sendo uma história de ficção, tem muito de relatos que realmente aconteceram, tem muito de história. Inclusive o Rafael foi atrás, desses relatos da ditadura para fazer a HQ mais verossímil possível. E a história da HQ conta sobre o desaparecimento da namorada de um fotógrafo que trabalha num jornal.
mostra daí a investigação dele, indo atrás dela, ela some durante uma manifestação, fica aquele clima tenso da ditadura de, nossa, o que será que aconteceu com ela? Ninguém sabe onde ela tá, ninguém sabe se ela tá viva, se ela tá morta. Essa parte do medo que envolvia o período da ditadura tá retratado no quadrinho. Então fica a dica, material muito bacana. E, gente, vamos pensar aí, hein? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a época da ditadura, se você já estuda história e gosta desse período, aqui tá a dica pra vocês, Ditadura no Ar. Um material super bacana, mais um lançamento da Editora Draco. Tchau! Tchau!